Bem, eu falei aqui na abertura do nosso Mundo dos Esportes, na abertura aqui do Pole Position, sobre o grande assunto dessa semana para nós de Fórmula 1 aqui no Brasil, que foi essa história envolvendo Interlagos e Rio de Janeiro, a partir de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro na última quarta-feira, quando esteve lá no Rio de Janeiro para algumas cerimônias, enfim, ele aproveitou ao lado do governador Wilson Witzel e do prefeito Marcelo Crivella para anunciar que ano que vem o Grande Prêmio do Brasil vai ser no novo Autódromo de Deodoro, no Rio de Janeiro. Grande Prêmio do Brasil de 2020 no Rio de Janeiro. Acho que só não avisaram o presidente, não é, que há um contrato em vigência com Interlagos, com São Paulo, até 2020, ou seja, por contrato, o ano que vem a prova tem que ser realizada em São Paulo. E enfim, depois houve toda aí, né, muita análise, muita gente tentando entender o que é que está acontecendo. O Rio de Janeiro vai ter autódromo, não vai, São Paulo vai estender o contrato até 2030, enfim. Para a gente compreender um pouco melhor esse cenário, tentar entender um pouquinho o que está acontecendo nesse momento, nessa disputa aí de duas cidades pelo Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, nós vamos conversar agora com o Waldner Bernardo, que é o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo. Tudo bem, Waldner? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes da Bandeirantes. Prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso. Muito obrigado por nos atender aqui, viu, Waldner? Bom, o que é que a Confederação Brasileira de Automobilismo sabe nesse momento? O que é que você tem de informação? O que é que pode acontecer com o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, Waldner? Ricardo, como muito bem colocado por você, existe um contrato entre a Liberty, que hoje é a promotora internacional da Fórmula 1, que detém junto à FIA esse contrato de exploração dos direitos da Fórmula 1, e uma empresa brasileira, para que seja realizado até 2020 a Fórmula 1 no Brasil e em São Paulo. Nós todos sabemos, e já se falou muito sobre isso, se falou hoje de manhã das possíveis renovações, acompanhamos também todo o processo que Interlagos passou em ser privatizado, em ser vendido, e tivemos uma grata surpresa da Prefeitura se pronunciar dizendo que será uma concessão. Acho que isso, por conta desse movimento, também ajudou muito essa manutenção de Interlagos. E agora acompanhamos toda essa intenção do Rio de Janeiro e de um outro promotor nacional em fazer um Grande Prêmio do Brasil no Rio. Nós estamos polarizando muito essa discussão em cima da Fórmula 1, mas eu acho que isso é um contexto muito mais amplo. Acho que precisamos devolver para o Rio de Janeiro um autódromo. Não só um autódromo, mas toda uma estrutura que vem com as corridas, não só com a Fórmula 1, mas com as corridas nacionais. Tudo que se gera em torno do automobilismo como negócio, o Rio de Janeiro precisa voltar efetivamente a figurar nesse cenário. Em sendo Rio ou sendo São Paulo, a função da CBA é garantir que tenhamos nos próximos anos um Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil. Isso é o que eu posso te falar que sabemos, e isso é o que eu posso te falar de concreto. Sim, perfeito. Bom, agora, Waldner, na quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, o governador Wilson Witzel, o prefeito Marcelo Crivella disseram que não vai haver dinheiro público nessa obra, na construção do Autódromo de Deodoro, que a iniciativa privada vai bancar a construção desse autódromo. O que é que você tem de informação a respeito disso? Já há interessado, porque é uma obra aí de pelo menos 800 milhões de reais, como disseram as próprias autoridades. Você tem informação? Tem gente disposta a investir esse dinheiro no Autódromo de Deodoro? Existe sim um grupo, existe pessoas que estão dispostas a fazer isso. Essas conversas elas vêm acontecendo já há algum tempo. Esse grupo procurou a entidade, ele procurou saber como funcionava, os passos para que isso fosse feito. Procurou você, no caso, a CBA. Procurou a CBA, e é função da CBA municiar todo e qualquer investidor, dando condição de seguir o passo a passo correto para se fazer um autódromo. Não só o Rio de Janeiro, como nós temos outras propostas a nível do Brasil, 2 no interior de São Paulo, outra em Minas, de novos autódromos que devem surgir. Então essa procura inicial existe. A intenção do grupo é que se construa um autódromo com a qualificação FIA 1, FIA A, que é para receber eventos como Fórmula 1, como Moto Velocidade, e a função da entidade é municiar
todos esses investidores as informações necessárias para que essas praças sejam construídas. Esse grupo é um grupo nacional, o Waldner? Ricardo, eu acho que existe alguma confidencialidade dentro desses contratos, dessas buscas, e você vai me dar o direito de não responder essa pergunta. Mas, e quando foi que começou esse contato com vocês? O movimento do Rio de Janeiro, na realidade, a gente tem que voltar lá para 2008, entender um pouquinho o que aconteceu com Jacarepaguá. Teu retorno para mim não está muito legal, vocês estão me escutando bem? Eu estou te ouvindo bem, deixa eu ver se eu consigo melhorar para você. Você está me ouvindo bem? Você me ouve bem? Sim, agora estou. Então vamos lá, eu estou te ouvindo bem também, pode seguir. Perfeito. Esse movimento vem de 2008, quando houve toda aquela situação das Olimpíadas, onde o equipamento de Jacarepaguá foi desabilitado, onde se tinha todas as promessas legais assinadas, documentadas, para que a gente tivesse outra praça desportiva no Rio de Janeiro, e isso veio se arrastando, veio se alongando e não se cumpriu. Então, a gente vê esse projeto de Deodoro não só como eu falei, como a polarização de se levar a Fórmula 1 para o Rio, mas a gente vê esse projeto como a reinclusão do Rio de Janeiro no cenário automobilístico, definitivamente, de um lugar que ele nunca devia ter saído. Você, então, é a favor do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 no Rio de Janeiro? Eu sou a favor do Grande Prêmio do Brasil dentro do Brasil. Em sendo no Rio ou em sendo em São Paulo, isso é uma questão comercial. Eu acho que a gente precisa ter novamente um autódromo no Rio. Isso sim a gente defende afinco. Essa questão contratual, comercial, entre promotores internacionais e promotores locais, são decididas por ele. Ô Waldner, qual é o valor para construir esse autódromo no Rio de Janeiro? Nós não temos acesso ao projeto final, mas é dentro disso que você colocou, e a informação que a gente tem que é 100% da iniciativa privada, não existe nenhum benefício governamental nessa construção. Agora deixa eu só fazer uma conta aqui, como a gente costuma dizer popularmente, uma conta de padeiro, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro, na quarta-feira, as autoridades lá falaram algo em torno de 700 a 800 milhões de reais para construir esse autódromo, né? E óbvio que ninguém rasga dinheiro, ninguém investe uma quantia como essa doando isso, né? Espera ter um retorno. Como é que um investidor consegue reaver um investimento desse volume, desse montante com um autódromo, Waldner? Muito bem colocado por você. Essa conta muitas vezes é feita só com a questão da corrida e do ingresso e do público. Só que um evento dessa magnitude, o que ele envolve de direitos de transmissão, de merchandising, de patrocínios, de comercialização de espaços, e não só o evento único como a Fórmula 1, mas todos os outros que vão vir a reboque, com certeza essa conta foi feita pelos investidores e, como você colocou, ninguém rasga dinheiro. Se existe uma predisposição para se fazer isso, é porque esse investimento, ele é um investimento que tem retorno. Para você ter ideia, para cada real, para cada dólar que a Fórmula 1 investe via governo em São Paulo, voltam 2,5. Se contesta muito, se contestava pelo menos, né? Com esse movimento agora acho que ganhamos corpo, ganhamos força, e o produto Fórmula 1 passou a ser interessante pelas duas principais cidades do Brasil. Sim, porque... Mas se fala... Porque assim, aqui em São Paulo, óbvio, né? A gente sabe que o retorno para a cidade é enorme, são 300 milhões de reais que ficam para a cidade no fim de semana da Fórmula 1. Então a cidade evidentemente ganha muito. Agora, eu não tenho a informação de que o autódromo de Interlagos em si fatura com a Fórmula 1, quer dizer, dão dinheiro para o autódromo porque a Fórmula 1 está aqui, entendeu? O autódromo de Interlagos hoje ele é um instrumento do poder público. Então, se você tem um retorno com impostos para a cidade gerado por esse evento, automaticamente isso está voltando. Sim, mas vamos supor que o Interlagos tivesse um dono, né? Esse dono ganharia o quê com a Fórmula 1 em Interlagos? Os contratos de direito de transmissão de televisão, os contratos de merchandising que são vendidos internacionalmente e nacionalmente, são cifras muito altas. São contratos que não se tem acesso. Mas isso não fica para a Liberty? Não. O promotor local, depende de cada negociação. Hoje você tem a Liberty como sócia de alguns eventos, você tem a Liberty contratando um promotor nacional, e existem receitas para os promotores nacionais, existem receitas para os proprietários do autódromos mundo afora. Se isso não fosse uma coisa interessante, a gente não tinha dobrado o número de corridas no Fórmula 1 no mundo.
Ah, sim, certamente, né? Certamente isso hoje tem gente mesmo esperando para fazer grande prêmio de Fórmula 1. Tem gente na fila, né, Ricardo? Tem gente Existem na países fila hoje que querem ter uma corrida de Fórmula 1. Porque, como eu estou te falando, não é só a corrida em si. A gente não falava de Baku há 4 anos atrás. Hoje é um destino turístico. Então, existe um ganho como um todo para quando um evento desse acontece. O potencial econômico que isso gera é muito maior do que essa visão única de uma corrida. Não, sim, eu não estou nem falando de uma corrida, viu, Valdir? Evidentemente, eu estou falando assim, se você tem um autódromo só para corrida, você tem lá, sei lá, um calendário nacional durante o ano e depois uma Fórmula 1, que é mais ou menos o que acontece com Interlagos. E Interlagos é deficitário nesse sistema, por isso que a prefeitura até falou na privatização, porque não dá lucro mesmo, trabalhando desse jeito. E olha que vez outra ainda tem um show ali, tem um evento musical, alguma coisa fora disso. Agora, por isso que eu pergunto, porque Interlagos, mesmo praticando essa modalidade, fazendo eventualmente alguns shows, tendo um calendário ali que ocupa quase que todo o final de semana, o autódromo é deficitário, eu fico imaginando... Interlagos em si, Ricardo, ele é viável. A forma como foi conduzido o processo, quando se juntou Interlagos com outros 2 equipamentos e se fez uma conta única da SP Tours e se apresentou, aí se dizia que tudo isso não dava resultado. Mas o autódromo de Interlagos por si só, ele é único. Se você fizer a conta única de Interlagos, ele é viável. E como equipamento público, se ele se pagar, o lucro já é imenso. Porque, como eu te falei, o retorno que vem a reboque é o grande lucro disso para a cidade e para o Brasil. O autódromo de Deodoro, no Rio de Janeiro, vai ser só autódromo ou ele vai poder funcionar como, eventualmente, uma arena e funcionar com outras atividades? Eu não tenho dúvida que isso é um projeto que vai contemplar uma série de situações. Isso aí... Acho que toda aquela região, todo o entorno vai ganhar com isso e o autódromo em si não vai funcionar pura e simplesmente com isso. A gente tem hoje uma concepção de autódromos e até de estádios para que eles se tornem equipamentos que possam realizar outros tipos de eventos. Perfeito. Bom, eu quero agradecer aqui ao Valdiner Bernardo, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, explicando, trazendo mais informações aqui sobre essa possibilidade, não é? Bom, até 2020 é São Paulo, né, Valdiner? Isso já está, isso é certo, né? É contrato, deve ser cumprido. Até porque tem uma outra para fechar aqui contigo. O presidente falou aí, na quarta-feira, que em 6 ou 7 meses o autódromo vai ser erguido. O autódromo de Xangai lá na China, que a gente sabe que lá sobra dinheiro, jorra dinheiro, né? Jorra mão de obra também, com 3 mil pessoas trabalhando ali e 450 milhões de dólares de investimento, levou 1 ano e meio para ficar pronto. Será que o presidente também não foi enganado nesse tempo de execução da obra, não, Valdiner? Pode ter sido um grande otimismo do presidente, mas a gente torce para que esse equipamento seja devolvido para a cidade do Rio, seja em 8 meses ou em 2 anos, seja a Fórmula 1 vindo para o Rio ou para São Paulo. Acho que o mais importante é o Rio voltar a configurar dentro do cenário nacional e tudo que o automobilismo gera como negócio. Acho que além de todas as alegrias que o automobilismo já deu ao povo brasileiro como esporte, o negócio automobilismo, ele ainda não é visto com o potencial que efetivamente tem. É um grande iceberg. A gente olha para uma ponta que é a Fórmula 1, mas embaixo da água tem muita coisa. Perfeito. Valdiner Bernardo, muito obrigado pelas informações aqui, pela entrevista. Boa sorte, sucesso aí à frente da Confederação Brasileira de Automobilismo. Obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Aí, portanto, o Valdiner Bernardo, né, trazendo essa informação, que é a Confederação Brasileira de Automobilismo, é quem chancela a prova aqui, não é? A chancela oficial, né, que é um braço ali da FIA, né, que tem a questão legal disso tudo. Bom, eu disse que ia falar aqui, dar a minha opinião a respeito disso, eu falei um pouquinho durante a semana, mas eu tenho a impressão que se você chegar na população do Rio de Janeiro, para um carioca lúcido, o cara vai falar para você, olha, eu prefiro esses 800 milhões de reais investidos em uma outra coisa. Por mais que seja um dinheiro da iniciativa privada, que não seja dinheiro público, né? Se ele puder escolher entre ter um novo autódromo e ter, por exemplo, uma cidade mais pacificada, uma cidade mais segura, eu tenho a impressão que aquele carioca consciente vai escolher uma cidade mais segura, um sistema de saúde mais eficiente, um transporte de melhor qualidade, né? Obras
que o Rio de Janeiro é um professor melhor remunerado, né? Porque tá muito difícil no Rio de Janeiro, como em tantos cantos do Brasil, né? Mas no Rio de Janeiro, especificamente, o estado está falido, a gente tem visto as dificuldades todas do Rio. Eu não sei, é óbvio que para a Confederação Brasileira de Automobilismo é muito bom, quanto mais autódromo tiver, melhor, né? É excelente. Mas eu fico mesmo me perguntando se hoje no Brasil um autódromo é uma necessidade básica nossa, né? De uma população, de uma comunidade, de uma cidade como o Rio de Janeiro. Será que é mesmo? Será que é necessário? Um país que está com tantos desempregados, com tanta gente necessitando de emprego, será que o autódromo vai resolver um pouquinho dessa questão? Então eu tenho, primeiro essa é a dúvida, né? Primeiro tenho essa dúvida, eu não consigo acreditar, e acho que para o Rio de Janeiro outras coisas seriam melhores. Não acho que um autódromo seria o ideal agora. Mas de qualquer modo, se optarem por isso, se escolherem por isso, né, eu gostaria de ver realmente a conta, né? Se a conta fecha, porque é um investimento elevado, 800 milhões de reais. E ó, só repetindo aqui, Xangai gastou 450 milhões de dólares para fazer o circuito lá. Hoje dá, arredondando aí, vai 1 bilhão e 800 milhões. Tá bom, a gente não vai colocar mármore, não vai colocar granito no autódromo lá de Deodoro, vai ser um negócio mais rústico. Tá bom, você corta pela metade o valor desse negócio aí, vai para 800, 900 milhões de reais. Mesmo assim, é muito dinheiro, é muita coisa. Você consegue recuperar isso só com a receita da Fórmula 1, só com o aluguel do espaço? É possível recuperar isso em quanto tempo, né? Você investe 800 milhões de reais, você não vai querer recuperar isso em 20, 30 anos. Você tem que ter um prazo um pouquinho racional aí para fazer a recuperação desse investimento. Então eu tenho muitas dúvidas, de verdade, muitas dúvidas. Acho que o presidente Jair Bolsonaro, no entusiasmo ali do dia, não é? Venderam para ele uma coisa de maneira entusiasmada e ele caiu naquela conversa. Vai ser o ano que vem, 2020, Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 no Rio. O presidente nem sabe que tem contrato com o São Paulo, né? Nem sabe. Alguém chega ali no ouvido dele, fala, presidente, o ano que vem vai ser aqui, vamos construir lá em Deodoro, o Exército vai ajudar a gente, vai doar área. E olha, 700 milhões, 800 milhões de reais vai custar o autódromo, em 6, 7 meses o autódromo tá pronto, hein? O presidente vai lá e fala. Né? Vai lá e fala. Mas não é assim. Ninguém constrói um autódromo, um circuito em 6, 7 meses, gente. A China, com 3 mil funcionários, demorou 1 ano e meio para fazer o autódromo, né? Então acho que o presidente deu lá as informações erradas no dia, mas tudo bem, não deveria ter dado, mas tá na conta, tá na conta. Agora, São Paulo vai ter que se coçar, vai ter que se mexer e finalmente vai ter que oferecer para os organizadores, para a Liberty, uma condição melhor. A Juliane não falou hoje no boletim dela, mas ontem ela falou aqui na programação da Rádio Bandeirantes, ela conversou com alguns pilotos e os pilotos não gostaram dessa possibilidade de Interlagos sair do calendário. Os pilotos adoram Interlagos, adoram porque o traçado de Interlagos é um traçado magnífico, é espetacular, é desafiador. Então os pilotos, o Sebastian Vettel ontem falou para a Juliane Serrazoli que ele adora Interlagos. Né? Os pilotos adoram. Se for perguntar para o Hamilton então, porque o Hamilton, além da questão técnica, tem a questão emocional também. Ele é dos primeiros a falar, não quero sair de Interlagos. Então talvez aí agora a prefeitura vai ter que se coçar um pouco, se mexer um pouco, se tiver uma concorrência mesmo do Rio de Janeiro, para oferecer talvez aí finalmente um circuito mais moderno, finalmente um paddock decente, uma área nos boxes ali mais adequada, para poder capitalizar isso e manter o Grande Prêmio do Brasil aqui em São Paulo. Ou então, né, esse eventual novo circuito, novo autódromo do Rio, passa a ter essa vantagem, né, de oferecer uma estrutura melhor e, quem sabe, também atrativos financeiros melhores para os detentores dos direitos, no caso, esse grupo americano aí, o Liberty. É isso, né? Vamos aguardar, vamos esperar. O fato é que esse ano e o ano que vem, Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 será em Interlagos. 1h46, faltam 14 minutos para as 2 horas da tarde, já voltamos aqui com o Pole Position.
Pole Position. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Você conhece a corretora de seguros Caltabiano? Sinta o conforto e segurança da tradicional marca Caltabiano também nos seus seguros. Além da proteção para veículos e frotas, você pode contar com seguros de vida, viagem, residencial, empresarial e muito mais. A corretora Caltabiano trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em caltabiano.com.br ou ligue para 11 3664 3000. Corretora de seguros Caltabiano. Nessa marca, você sabe que pode confiar. Segurança incontestável e alívio para o seu bolso. Na hora de blindar seu próximo carro, conheça o Space Glass da Totality Imbra Blindados. Certificado pelos laboratórios mais competentes do mundo, o Space Glass tem 10 anos de garantia contra a delaminação. Isso garante o valor de seu carro na hora da revenda. Venha conhecer o Space Glass e os melhores seminovos blindados na Totality, da Avenida 9 de Julho, 5345. Acesse totalblindados.com.br. Cinto de segurança salva vidas. Que a Mercedes-Benz é a marca de caminhão que todo mundo confia, você já sabe. Afinal, são 60 anos acelerando e acreditando no Brasil. Agora o que você precisa saber são as condições para ser um mercedeiro também. Tem condição especial no seu usado, no financiamento e na entrega do seu caminhão. Acesse vempramercedes.com.br, faça seu cadastro e aproveite. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. Seja gentil, seja o trânsito seguro. Pole Position. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345. Olha, tem muita gente lembrando aqui, não é? Mandando mensagem aí no WhatsApp, no 999048756, falando sobre os outros grandes eventos que nós tivemos aqui, como Copa e Olimpíada, não é? E que também garantiram que não haveria investimento público, só privado, e no fim das contas deu no que deu, né? É isso, né? Vocês têm toda a razão, toda a razão. Eu era contrário à realização de Copa e Olimpíada aqui no Brasil, exatamente por conta disso, porque eu já sabia que a gente ia ter um monte de elefante branco, que o Parque Olímpico ia ser mal cuidado depois lá no Rio de Janeiro. Já estava tudo na cara, estava tudo escrito. Então é isso, não é? Mesmo que seja dinheiro da iniciativa privada, sempre sobra um pouquinho para o bolso do contribuinte. E no caso lá de Deodoro, vai sobrar para uma questão muito importante, que isso vai ter que ser resolvido ainda. E me parece que politicamente o prefeito Marcelo Crivella não tem força para isso nesse momento, que é a questão ambiental. É verdade que isso está tomando uma outra proporção no Brasil agora, mas ali no Rio de Janeiro, aquele espaço, aquelas árvores que vão ter que ser derrubadas, é uma reserva de Mata Atlântica. Tem uma questão ambiental envolvida ali que está parada na Câmara Municipal ali do Rio de Janeiro. Então tem um aspecto legal aí nessa história toda, né? E aí o contribuinte entraria com essa questão ambiental e, lógico, sempre sobra um dinheirinho também da questão pública numa obra como essa, né? Não é totalmente da iniciativa privada, não. Sempre sobra alguma coisa. Só a cessão do terreno já é isso, né? A cessão do terreno é da União, aquele terreno. É do Exército. Ou seja, é de todos os brasileiros aquilo ali. Vai ser cedido para a iniciativa privada. Então já entrou um dinheiro aí, né? Público numa obra como essa, ou pelo menos um espaço público, né? Numa obra como essa. Então, vocês têm toda a razão, quem está falando aqui sobre Olimpíada, sobre Copa, legado, né? Vocês têm toda a razão, viu? Eu não tiro a razão de vocês porque é isso, né? Na hora de fazer a coisa, eles vendem como uma maravilha, a 8ª maravilha do planeta. É tudo lindo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Depois a conta começa a chegar, né? Depois vai chegando a conta
e aí a gente vai sofrendo barbaridade para pagar essa conta. A gente está sofrendo muito, né? Até agora a gente está sofrendo, o país está num buraco enorme. Óbvio que não é só por conta de Copa e Olimpíada, não é isso, mas sempre dá um pezinho também nessa conta toda. 1h51, valeu, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui nesse Pole Position. O mundo dos esportes segue com você. Termina aqui Pole Position, seu lugar na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Caltabiano, a única concessionária há mais de 95 anos no mercado de automóveis. Mercedes-Benz, a marca que todo mundo confia. E Totality Imbra Blindados, garantia de 10 anos contra delaminação. Showroom na Avenida 9 de Julho, 5345.